bom dia a todos e todas que nos assistem pelo YouTube ou que possam assistir posteriormente. Conselheiros e conselheiras, hoje é dia 2 de abril de 2025, estamos começando uma sessão ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense. Eu quero, antes de passar a sessão dos oradores, fazer dois informes. O primeiro informe é que eu vou, conforme determina nosso estatuto, eu vou fazer a publicação de uma comissão eleitoral para a eleição de representantes docentes nos conselhos superiores. Nós já temos conversado com a ajuda das chefes de gabinete, com alguns diretores e diretoras de unidades, como tradicionalmente fazemos. O mandato dos atuais representantes vai até no início de maio, não é isso, secretaria? E nós fizemos de propósito um pouco atrasado para poder acontecer a eleição durante o período letivo, né? Porque anteriormente foi a partir de fevereiro, então nós consideramos que não seria adequado fazer uma eleição durante as férias, né? Seria ruim para o processo. Então, ficou um pouco apertado, mas, naturalmente, a eleição, como também já foi anteriormente, por via eletrônica, no final de abril. Então, a Comissão Eleitoral, nós vamos publicar imediatamente hoje, amanhã, né, no máximo em 2 dias. A comissão começa a trabalhar e divulga o calendário em cerca de 15 dias. Nós temos um tempo aí de cerca de 15 dias aí de tempo para estar a eleição, ok? Então, esse é o primeiro informe que eu queria passar. O outro informe é que nós temos acumulados 6 processos de proposição de emerências e que tem se acumulado. A emerência ela exige o quórum qualificado, 75 conselheiros e conselheiras presentes na reunião. Nós não temos alcançado esse quórum. E a votação das emerências precisa acontecer separadamente, uma cédula separada para cada emerência. Nós não podemos botar numa cédula só. Então, é um processo mais trabalhoso. Como a reunião ordinária do Conselho envolve outros temas, é um pouco mais longa, etc., na nossa avaliação está ficando um pouco difícil acontecer essa votação das emerências junto da reunião regular, da reunião ordinária. Então, nós vamos propor, vamos ver se vai dar certo, nós vamos propor de fazer, após a votação aqui, talvez no mês de maio, uma reunião extraordinária especificamente para votar as emerências. A chance de sucesso digamos assim, duvidosa, mas a gente imagina que talvez possa, né, numa mobilização, né, na percepção de todos os conselheiros, de que é uma questão relevante, que talvez isso possa funcionar. Pois não, conselheiro Vitor? Professor, bom dia. Apenas uma dúvida. O quórum qualificado também se aplica à votação para titulação doutor honoris causa? Também Sim. o mesmo processo, exatamente a mesma coisa. Então está certo, os 6 incluem, não exatamente emerência, uma das questões doutor honoris causa. Então, nós faríamos uma reunião específica, talvez com uma divulgação, explicando do que se trata, e aí todos nós podemos mobilizar os colegas conselheiros numa reunião com esse ponto. Aí poderíamos ter uma apresentação de cada candidatura, organizar um pouco nesse sentido. E é uma questão importante para a universidade, né? O reconhecimento dessas pessoas, a votação, né? Eu não estou querendo adiantar a aprovação. Então, essa é o que nós estamos pensando tentar fazer, ok? O terceiro informe, eu queria destacar um evento muito importante que a nossa universidade está abrigando, que é a exposição Rua da Relação 40, através de uma instalação que nós fizemos em cooperação, na verdade, uma proposição da Secretaria das Culturas de Niterói, do secretário Leonardo Giordano, a partir de um movimento coletivo também, de uma emenda da deputada Dani Balbi, com um grupo da Verdade do Estado, uma curadoria também de jovens também universitários. Essa exposição, essa instalação está ali nos Jardins da Reitoria,
O evento de inauguração aconteceu anteontem, com a participação de muita gente, o procurador-chefe de Niterói, na verdade, Técio Luiz e Silva, todo mundo conhece, né? Uma figura importantíssima na nossa história, com várias representações, em descomemoração ao golpe de 64. Foi um movimento importante. A instalação está lá, é uma reprodução do Andaterra e do DOPS, com figura muito bem trabalhada. Vale a pena estimular, visitar quem não teve chance ainda, e estimular que as pessoas visitem, particularmente nesse momento atual da nossa história, do nosso país. É importante que todos nós, eu tenho certeza aqui que esse conselho também entende como muito relevante a universidade participar desse movimento. Então, esses informes que eu queria fazer, e pediria, por favor, à secretaria para fazer, primeiro, uma leitura assim, dos nomes inscritos para os oradores, depois passamos o primeiro. Qual a lista, por favor, secretaria? Pois não. Primeiro, conselheiro Rodrigo Camilo. Segundo, conselheiro Túlio Franco. Terceiro, conselheiro Roberto Salles. Quarto, conselheiro Lênin Pires. Quinto inscrito, a conselheira Alessandra Primo. A sexta, conselheira Bernarda. Sétimo, o conselheiro André Luiz Rodrigues. O oitavo, conselheiro Tiago José. E, por último, o nono, o conselheiro Aníbal Vicapoma. Ok, obrigado. Então, passamos ao primeiro orador. Que é o conselheiro Rodrigo Camilo. Ok, conselheiro, com a palavra. Bom dia a todos, todas e todes. Eu cheguei a fazer... Acho que eu cheguei a mandar por e-mail para a secretaria, não sei se chegou, que eu fiquei realmente em dúvida quanto ao processo disso, mas é a respeito da proposição de uma moção de apoio aos estudantes, dos estudantes, professores, cientistas e pesquisadores também dos Estados Unidos, que vêm sofrendo perseguições mesmo pelo governo Trump, pelo apoio à causa palestina. E a gente sabe que, assim, que é o modus operandi da extrema-direita, esse ataque às universidades. A gente passou pelo governo Bolsonaro, que tivemos essas mesmas situações. É importante também a gente defender essa autonomia das universidades, essa autonomia de fazer ciência, essa autonomia de pesquisa mesmo, de se posicionar, porque justamente no espaço universitário que vai se aflorar, que vai crescer, que vai crescer esses pensamentos, etc., para ver esse espaço realmente livre de pensamento, haver essa liberdade democrática e também exercer um pouco da nossa solidariedade internacional, uma vez que a gente sabe que esse ataque às universidades, ele é um modus operandi da extrema-direita, e a gente sabe que é extremamente importante a gente defender essa liberdade de fazer ciência dentro da universidade, porque a gente sabe, cada vez mais, a gente passou por isso no governo Bolsonaro, eles estão passando por isso lá, e eu acho que se a gente não se manifestar, se a gente ficar se calando a esses ataques, se sejam aonde forem, cada vez mais eles vão ficar mais comuns, e essas pessoas também vão ficar ainda mais, com mais liberdade ainda, para se sentirem livres para fazerem esses ataques. E é justamente isso. Eu acho que também comentar também sobre que fez 61 anos também do golpe militar no Brasil. Eu acho que é importante a gente relembrar esse fato para que isso nunca mais aconteça no Brasil e que a gente seja sempre atentos e fortes diante desses ataques, não só à universidade, mas à nossa democracia também. Eu encerro minha fala aqui. Obrigado, conselheiro. A moção foi recebida pela secretaria e, conforme o nosso regimento, ao final dos oradores, nós votamos ou, eventualmente, aclamamos, mas está recebida pela secretaria. Próximo orador, por favor. Conselheiro Túlio Franco. Com a palavra, conselheiro. Obrigado. Bom dia, presidência da mesa, professor Antônio Cláudio, secretaria, através da Leonora, os colegas diretores, professores, bancada de técnicos, estudantes. Então, eu gostaria inicialmente de começar lembrando aí a passagem de 31 de março, né, como já foi dito aqui pelo reitor,
e é uma data que nós precisamos lembrar como o início de uma grande tragédia brasileira, que foi um golpe militar, civil-militar, e que nos levou a 21 anos de trevas, obstrução do pensamento, obstrução do conhecimento, censura, perseguição de oponentes, onde a liberdade se viu tolhida de todas as formas. É preciso lembrar para que nunca mais aconteça. Então, dou os parabéns aí à universidade, está promovendo o evento, promovendo a mostra, que possa trazer essa questão à tona. Já dito aqui, isso ficou muito mais evidente com o filme recentemente premiado, Ainda Estou Aqui. E aí, a outra questão que eu gostaria de mencionar, presidente, é em relação... Está sendo esperado para hoje, às 17h01, mas às 16h em Washington, o anúncio da chamada tarifaço global, né? Ou seja, o governo Trump vai anunciar tarifas globais para o mundo inteiro em relação aos produtos que são comercializados. Já sabe-se que o documento tem quase 400 páginas, das quais 6 páginas dedicadas ao Brasil. Então, muito certamente, o Brasil será um dos países atingidos por essas tarifas econômicas e que tem o objetivo único, exclusivo, de beneficiar os estados e nações já ricas e as corporações que mandam nesses países, que mandam na economia global, à custa do sofrimento dos países de menor renda. Mas o que nos deixa mais preocupados do ponto de vista, eu sendo diretor de estudo sobre coletiva e, portanto, com uma intervenção direta da minha área técnica, que é a saúde, por exemplo, está sendo esperado, porque foi anunciado pela imprensa internacional, que haverá uma taxação importante em medicamentos. E aí, qual é a principal preocupação? O mercado de medicamentos ele movimenta hoje 1,7 trilhões de dólares no mundo, ou seja, é um dos maiores mercados, equiparado a grandes produtos do mercado internacional, mas que nós vivemos a enorme iniquidade na sua distribuição. Os países ricos têm muito mais acesso a medicamentos que os países pobres. Isso se tornou extremamente dramático, por exemplo, durante a pandemia. Porque na pandemia nós vimos perfeitamente bem que os países africanos foram os últimos da fila a receber imunizantes, com gravíssimas consequências para a população, assim como na América Latina. Dados do painel global para equidade de vacinas mostram que 80% das pessoas que vivem em países de alta renda foram vacinadas em pelo menos uma dose contra a Covid até novembro de 23, contra 33% apenas dos países de baixa renda. Então, a gente vê que isso é uma demonstração cabal de como que essa distribuição de medicamentos, que é algo absolutamente para a proteção da vida, da saúde, ele tem uma distribuição desigual e onde as populações dos países pobres são severamente afetadas por essa iniquidade. Então, nós estamos, inclusive, publicando e solicitando que a Organização Mundial de Saúde, associado principalmente aos BRICS, porque não pode contar mais com os outros países, Estados Unidos, por exemplo, se retirou da OMS, e que ela se pronuncie e adote um programa para que, em havendo taxação de medicamentos, os países de baixa renda e as populações do hemisfério sul não sejam prejudicadas, seja mantido o fornecimento de medicamentos e que tenham programas específicos direcionados a essas populações. E parece que isso não é conosco, mas isso é conosco. Vai ter uma interferência direta no Brasil, certamente. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Próximo orador. Próximo orador, conselheiro Roberto Salles. Com a palavra, conselheiro. Bom dia, presidente. Bom dia, Secretaria-Geral do Conselho, na pessoa da Leonora,
Bom dia a todos que nos estão assistindo. Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas aos novos conselheiros, né, estudantes indicados pelo DCE. Eu queria fazer 3 falas. Uma é uma moção de pesar pelo falecimento do meu amigo, pesquisador, grande realizador, Bernardino Alves de Souza Neto. Foi professor do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Biomédico, professor titular, chefe de departamento, ex-diretor, o homem que criou o laboratório de leptospiras e que eu trabalhei por décadas com ele e continua até hoje o laboratório. Era o único laboratório no estado do Rio de Janeiro, à época, que fazia soroaglutinação microscópica com antígeno vivo. Nós tínhamos que ir final de semana para repicar as culturas. É uma bactéria extremamente exigente. Então, eu queria dar o voto de pesar, dizer que foi uma honra trabalhar e aprender tudo que eu aprendi com Bernardino. Então, essa é a primeira fala. Bom, eu queria também falar sobre avaliação institucional. A universidade ela conseguiu, em 2013, na nossa gestão, o conceito institucional 5. Como foi muito bem falado numa reunião que eu participei recentemente, esse conceito dá à universidade uma série de pontos positivos. Um é a questão orçamentária. E prevalece por 10 anos a avaliação. Não tivemos em 2023, por uma série de fatores, mas vamos ter agora. E é importante que todos participem. Por quê? Porque isso vai repercutir na UF por mais de 10 anos, independente de quem esteja no poder da reitoria. Então, eu faço um apelo a todos para que possam participar dessa missão que é de todos nós, tanto docentes, técnico administrativo e estudantes. E, por último, a última fala minha vai ser sobre um tópico que está na pauta, que é a adoção de urnas eletrônicas. Por tudo que eu já escutei até agora, não tem o porquê a Universidade Federal Fluminense, que esteve sempre à frente de muitas coisas, não só no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil, não adotar a urna eletrônica do TRE para votação para a escolha de reitor e vice-reitor. Um método que está consagrado no Brasil inteiro e no mundo. Até conselhos como de medicina, a OAB, usam urna eletrônica. Até várias universidades, institutos federais, universidades estaduais. E com a urna eletrônica, deixa o processo bem mais democrático que é. Ninguém deixa nenhuma dúvida sobre a abertura e o fechamento da urna, porque tem a 0ª no fechamento e 0ª na abertura. Então, todo mundo fica tranquilo e a universidade se fortalece muito mais com esse processo democrático. Eu li o parecer da Câmara de Legislação e Normas, já gostaria de parabenizar a todos, inclusive o professor Creso, mas dizer que, para que isso se realize, eu tenho certeza que vai aprovar, estou indicando ao reitor que ele nomeie uma comissão que ele queira nomear, participando o STI, para que comece a viabilizar, para quando chegar no final do ano, nós termos tudo pronto, tudo certinho, e para que não haja atropelos. O tempo, nós vamos ter todo o tempo do mundo dessa vez, porque são 120 dias para entregar as urnas depois que adquire, antes das eleições que nós teremos em novembro, no Congresso Legislativo, e até presidencial. Então, aí essas são minhas falas. Eu agradeço a todos e desejo uma excelente semana. Muito obrigado.
Obrigado, conselheiro. Próximo inscrito, por favor, secretaria. Conselheiro Lene Pires. Com a palavra, conselheiro. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Lene Pires, eu sou diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, aqui da UF, e eu queria compartilhar com aqueles que nos acompanham na sessão de hoje, ou que venham nos acompanhar futuramente na consulta ao link do YouTube, as preocupações que tenho diante de uma verdadeira escalada discursiva em torno do armamento das guardas municipais na região metropolitana do Rio e no Brasil, né? A gente reconhece que o tema da segurança pública é hoje um dos temas mais debatidos, objeto da preocupação de todas as pessoas, né, do seu ir e vir, no tocante ao futuro das gerações, né, que estão hoje se educando, né, do nível da adolescência, a juventude. E a gente percebe que, de certa maneira, há muita incompreensão. Né? Há muita incompreensão sobre o que é segurança pública, sobre o que fazem as polícias, sobre qual é a relação entre segurança e justiça. E no meio de todas essas incompreensões e certas desinformações também, a gente percebe que há uma retomada do projeto de armamentar parcelas numerosas da população a partir da retomada desse debate. Eu diria até que, de certa maneira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, abriu a caixa de Pandora, né? Mas o fato é que esse debate está muito aguçado na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Câmara de Vereadores, junto com meus colegas do laboratório que eu coordeno, né, no NCT-NEA, que é o Laboratório de Estudos sobre Conflitos, Cidadania e Segurança Pública, o LAESP. A gente fez uma nota técnica informando os vereadores, informando a população sobre os riscos dessas propostas que não levam em consideração diagnósticos, não levam em consideração planos de segurança, não tem nenhum tipo de planejamento e que desconsidera que cada vez mais a chamada extrema-direita quer armar os seus, né? Então, o recurso à arma é uma verdadeira panaceia, tem sido incensado por guardas municipais que querem inflacionar o mercado de mão de obra na segurança privada ou nas outros tipos de segurança, não sempre regulares, né? Para citar, por exemplo, as milícias. E essa discussão tem crescido, inclusive se valendo de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, inadvertidamente, considera que as guardas municipais devem ter o status de polícia municipal, como se a palavra polícia fosse isenta de um significado voltado para a repressão, voltado para uma certa prática autoritária, quando não deveria ser assim, né? Na verdade, polícia no mundo inteiro não necessariamente tem esse significado, mas no Brasil, por razões de belicistas, militaristas, é assim que ela é conjugada. Então, a gente percebe que, por exemplo, a Prefeitura de Belfor Roxo recorreu a essa discussão de armar a sua guarda. Agora, o prefeito de Maricá, né, considerado um dos ícones da esquerda, igualmente está com um discurso de que é necessário armar a guarda, que é necessário enfrentar a criminalidade, quando o trabalho da Guarda Municipal é outro, inclusive voltado para o cuidado, voltado para a administração de conflitos no espaço urbano. Então, eu fico aqui, de certa forma, nesses 30 segundos que me restam, um alerta à população de que esse debate é extremamente perigoso. Colocar mais armas no espaço público irá fatalmente vitimizar pessoas que vivem
em situação de rua, em situação de trabalho informal, né? E outras maneiras de ganhar a vida, e porque a intolerância é muito grande e insensada por discursos dessa extrema-direita. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. A secretaria, próximo inscrito. Próximo inscrito é a conselheira Alessandra Primo. Ok, conselheira, com a palavra. Bom dia, vocês me ouvem bem? Perfeitamente, Alessandra, pode prosseguir. Eu sou Alessandra Primo, faço parte da representação dos técnicos administrativos nesse conselho. E hoje eu venho trazer um tema que é muito importante, em especial para mim, mas deve ser importante para toda a UF. Hoje é o Dia Internacional de Conscientização pelo Autismo. É um dia onde devemos e podemos debater sobre o autismo, sobre o espectro que é tão diverso, tão grande, combater o preconceito e decidir fazer a inclusão deles. Eu sou mãe de gêmeos autistas. Entendo de perto a luta que é para manter as terapias, para lutar contra o preconceito. Mas o que eu trago hoje para este conselho é a minha preocupação em relação aos nossos alunos. Eu sei que temos uma equipe de docente extremamente qualificada, formada há 2, 3 décadas atrás, muito experiente. Mas esse conceito do autismo, a caracterização, o tratamento e como incluir nossos adolescentes e técnicos, funcionários autistas, ele é relativamente novo. Ontem eu tive a oportunidade de participar de um debate promovido pela equipe de governança. No grupo dos companheiros estão até aqui comigo, são conselheiros também. Falamos sobre a necessidade da UF promover a inclusão desses alunos autistas. Da UF identificar e promover a inclusão e o respeito desses servidores que se descobriram autistas já adultos. Precisamos falar sobre isso. A inclusão ela tem que ser para todos. Para todos os PCDs. Todos os PCDs. E isso me traz um processo que vamos discutir logo a pouco. Servidor que foi aposentado de forma compulsória, que estava em tratamento de saúde, solicitou recorrer ao ter seu último recurso oficial, que é este conselho, e foi impedido. Entrou na justiça para ter autorização de recorrer ao CUV. Ganhou. Tratamos sobre isso no CUV passado, ano passado. A UF recorreu, utilizando sua procuradoria, desta decisão. Atualmente, esse servidor já passou pelas perícias da CASC, já foi readaptado, continua no trabalho, mas a UF desconhecia que ele vinha sido relocado de Seropédica para cá, da Rural para cá, porque ele fez concurso para PCD. Então, não podemos cometer um erro deste tamanho. Primeiro, o CUV é a última instância recursal desta universidade. É de direito ao servidor, ao docente e ao aluno recorrer ao CUV. E este conselho vai decidir, avaliar a questão se é pertinente ou não ao pedido. Impedir o servidor de fazê-lo, eu acho um absurdo. Não considerar a sua condição PCD para a realização de seu trabalho, uma vez que a perícia da UF o liberou para isso, é outro absurdo. Precisamos ter uma política de inclusão realmente proativa, que inclua de verdade.
que não incua apenas nas publicações do Instagram, que não incua apenas nos relatórios escritos apresentados ao MEC. Precisamos incluir de verdade, criminalizar o preconceito e abraçar as diferenças como elas são. É isso. Obrigada. Muito obrigado, conselheira. Próximo inscrito, por favor. Próxima inscrita é a conselheira Bernarda. Presidente, eu gostaria só de informar que eu já estou fazendo contato, porque a conselheira Bernarda informou que o CUV não está sendo transmitido e nós não tínhamos conhecimento disso, mas eu já estou falando com o pessoal da Web TV para verificar, tá bom? De qualquer forma, está sendo gravado, né? Está sendo gravado. Então não vai ter prejuízo de transparência, pelo menos nesse sentido, mesmo que seja posterior. Ok. Pois não. Conselheira Obrigado. Bernarda. Com a palavra, conselheira. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente, Bernarda, pode prosseguir. Ok. Bom, eu vou dar continuidade ao assunto que nós estávamos conversando, que a conselheira Alessandra falou sobre a questão do servidor, que é um dos pontos de pauta. O que muito nos admira em toda essa situação é que no CUV que foi tratado isso lá em 2024, foi falado que esse era um processo que nem sequer poderia ou precisaria estar tramitando no Conselho Universitário, porque estava claro o direito que o servidor em questão tinha, não só por ele ser concursado como PLN, mas porque tinha condições perfeitamente de ser readaptado ao local de trabalho diante da sua condição física em questão. E, entretanto, a gente se surpreende com o retorno ao Conselho Universitário. Por mais que isso venha ser algo referente à questão da liminar, a universidade ela tem autonomia administrativa para responder que o problema em questão já está resolvido, principalmente considerando que no próprio processo já tem novos laudos, inclusive da CASC, dizendo que o servidor está readaptado ao local de trabalho, está se readaptando. Então, nós não precisaríamos estar aqui. Eu acho que isso só endossa e só algo que a gente aqui, enquanto representante dos servidores técnicos administrativos, em outros momentos a gente coloca, que muitas questões que vêm do judiciário para cá poderiam ser resolvidas com uma reunião, com uma comunicação melhor, até mesmo entre a UF e o judiciário, e que muitas vezes a decisão que vem, a universidade não precisaria acatar sem em nenhum momento descumprir qualquer legislação, porque são questões administrativas e que podem ser resolvidas. E aí a gente está em um mês, como a companheira Alessandra falou, tratando da questão do síndrome de Down, e aí eu trago outra denúncia aqui, reforçando o que a companheira fala, que é necessário fazer um trabalho de educação, de sensibilização com todos nós, alunos, técnicos e docentes. O que chega aqui para a gente, de servidores, que a partir do seu diagnóstico percebem e sentem uma mudança brutal, que chega a mexer com o seu psicológico, de tratamento com relação de suas chefias e às vezes até de colegas de trabalho, mas principalmente das chefias, que parece que não veem mais com a mesma capacidade, eu estou usando essa palavra que é horrível, de exercer a função que antes do diagnóstico não havia problema. Que muitas vezes é um diagnóstico que já tinha as características, por exemplo, de autismo, que era visto como uma mania ou como qualquer ou hábito, ou só uma pessoa que é mais fechada, passa a ser visto como um defeito. Então, isso é um processo de educação e de mudança cultural que esta universidade precisa aprofundar. E isso também está relacionado com a situação que a gente vai debater do servidor, que não foi feita a análise devida e em nenhum momento se viu ele com capacidade de ser readaptado. Simplesmente o caminho mais fácil e curto, vamos aposentar. Então, isso também é uma outra mudança que a gente precisa ter, também dentro do setor que faz essas avaliações. Tornar o tratamento mais humanizado e lembrando que para quase tudo que a gente tem de legislação nessas áreas
vem a partir de estudos científicos e de mudança de paradigmas e de visão e de tratamento que surge aqui, neste ambiente universitário, que é um ambiente de maior expressão da ciência. Então, é aqui que a gente precisa mudar. Também trago aqui uma reivindicação dos companheiros do interior que estão aguardando, professor Antônio, eu não sei o que houve com a sua agenda, senhor reitor, que estão aguardando uma marcação de audiência para tratar de pontos específicos. Eles estão aguardando desde novembro do ano passado, aí eu deixo aqui, já foi feito o ofício, já foi encaminhada a solicitação, até então nós não obtivemos resposta. E referendo aqui, mais uma vez, a questão de que nesse período que a gente relembra a história do nosso país com relação à ditadura, fica mais evidente que nós não podemos aceitar em nenhum momento uma anistia pelo fato que ocorreu em 8 de janeiro com relação à tentativa de golpe. Mais uma vez, precisamos usar esse elemento como algo educativo e essa universidade continuar tendo a sua postura de dizer sem anistia para quem tenta dar golpe em memória de todas as vítimas da ditadura. Obrigada a todos e todas. Obrigado, conselheira. Próximo inscrito, por favor. O próximo inscrito é o conselheiro André Luiz Rodrigues. Com a palavra, conselheiro. Bom dia, presidente. Bom dia, secretaria. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Eu me inscrevo para falar de 2 temas que têm alegrado muito a nossa comunidade de estudo de educação de Angra dos Reis, do qual sou diretor. Amanhã nós vamos ter a aula inaugural do nosso instituto, e a aula vai ser proferida pelo escritor Jefferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti, com a obra O Avesso da Pele. O último livro do Jefferson Tenório trata da trajetória, um romance que trata da trajetória de um aluno negro, periférico, ingressante na primeira turma de cotas da Universidade em Porto Alegre. É um livro incrível e quando eu terminei a leitura eu só pensava que os nossos alunos e alunas precisavam conhecer e acessar a obra desse escritor. E ele aceitou o nosso convite para dar o inaugural do nosso instituto. Eu agradeço muitíssimo o apoio da Proplan, o apoio do gabinete para a viabilização da vinda do Jefferson amanhã. Em seguida, da aula inaugural, nós teremos uma roda cultural chamada Já Cultural, que é organizada por um coletivo de estudantes do nosso instituto. Nós vamos ter apresentações de várias expressões do hip-hop, batalha de rima, slam, grafite, street dance. Então vai ser um evento muito bonito para começar o nosso semestre. Queria agradecer também o nosso administrador, o nosso Jefferson, no caso, Jefferson Amaral, teve muito empenho aí na organização desse evento, e também o nosso técnico Aloysio Kelmer, que tem trabalhado aí na divulgação nas nossas redes sociais. O segundo tema que eu queria trazer é que a gente, no último colegiado de unidade, aprovou o memorial de titulação em Notório Saber, em Saberes, Artes e Ofícios Tradicionais, da mestra Dona Marilda de Souza Francisco, do quilombo de Santa Rita do Bracuí. Para nós é um passo histórico que a UF está dando, e para o Instituto de Educação de Angra dos Reis é um imenso orgulho estar trabalhando na construção desse memorial. Então também queria agradecer a professora Dibe Ayub, que foi a formuladora do memorial, junto com sua equipe de estudantes que participaram das entrevistas com Dona Marilda. Nós estivemos no quilombo de Santa Rita do Bracuí semana passada para entregar fisicamente o memorial para ela. Ela ainda vai ler e sugerir o que ela quiser para o memorial, para a apresentação da versão final, mas nós temos aí toda a documentação pronta para submeter essa titulação ao CEPEX. Então, acho que é um passo histórico que a universidade está dando. Dona Marilda é uma grande parceira da UF de muitas décadas, muitos e muitos pesquisadores, alunos e alunas foram da UF, passaram pelas mãos de Dona Marilda, e eu considero também que essa titulação é um ato também, já que a gente está falando
da ditadura militar. É um ato de memória, verdade e justiça, tendo em vista que a comunidade do Quilombo Santa Rita do Bracuí foi historicamente muito atingida pelos empreendimentos da ditadura civil-militar na região da Baía da Ilha Grande. Então, assim, um início de semestre de muita alegria para nós, do Instituto de Educação de Angra dos Reis. Eu agradeço muitíssimo aí todos que colaboraram tanto na organização da aula inaugural de amanhã, quanto na formulação desse memorial. É isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, secretaria. Obrigado, conselheiro. Muito obrigado, conselheiro. Próximo inscrito, por favor. Conselheiro Tiago José. Com a palavra, conselheiro. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Meu nome é Tiago José, eu sou representante pela comunidade, na representação da Associação Nacional dos Pós-Graduandos. E eu gostaria de compartilhar duas reflexões, né? A primeira já foi muito contemplada, né, felizmente, entre os conselheiros, que era de saudar a iniciativa, né, da gestão em realizar a exposição da Rua Relação 40, ali no Jardim da Reitoria, porque hoje em dia esse debate, né, sobre a memória e a verdade não é menor, visto os últimos acontecimentos, em especial a tentativa do 8 de janeiro. E é importante a gente resgatar essa memória, porque um golpe, como foi tentado no dia 8, ele não se constrói de um dia para a noite, né? Ele é gestado ao longo de muitos anos, e avalio que esses golpistas, né, de hoje, desde 2016, estão ali tramando e conspirando, e muito com uma certa consciência da sua impunidade, de que essa aventura seria, né, caso não desse certo, perdoada. E eu acho que esse passo, né, que o STF está dando, né, em fazer a devida acusação, com o devido processo legal, e a possível punição desses golpistas, a partir de uma legislação, inclusive, que, ironicamente, né, foi aprovada pelo Bolsonaro em 2021, eles sejam punidos para que, inclusive, isso dê de exemplo, né? Porque aquele período histórico ali, entre o final do governo Vargas, da ditadura Vargas, e o golpe de 64, foi um período de muita instabilidade, onde tentativas semelhantes a essas não foram punidas, e o resultado culminou justamente no dia 1º de abril de 1964. Então, avalio que a gente encarar, né, a questão democrática no Brasil e a fazer, a partir disso, a reflexão da nossa memória, da nossa história, é muito importante, inclusive, para a gente disputar a consciência em relação aos valores democráticos, porque avalio que, infelizmente, né, boa parte da população, né, uma parte expressiva, ela não tem, né, essa tanta consciência, né, dos valores democráticos como poderia ser, né? E essa dimensão, né, da ditadura e da democracia, ela reflete também em políticas públicas, como, por exemplo, a nossa política de segurança pública, que é altamente militarizada e ainda traz, né, requisitos da ditadura militar. Mas outro ponto que eu gostaria de refletir era sobre justamente a campanha da NPG, né, a tentativa do reajuste das bolsas. Eu gostaria de pegar um parêntese da fala do conselheiro Túlio, porque eu acho que o conselheiro Túlio traz aqui uma preocupação, né, em relação ao tarifaço. E um exemplo aqui que a gente tem no Rio de Janeiro, né, que está atrelado à importância, né, dos pós-graduandos, né, de mestrando, doutorandos e até mesmo de pós-doutorandos, né, de pesquisadores em geral, é, por exemplo, a importância que tem o Complexo Industrial da Saúde, né, aqui no Rio de Janeiro, ou, na verdade, a importância que já teve esse complexo industrial, na medida que na década de 80, né, 50% dos insumos para medicamentos eram produzidos, né, no Brasil, e hoje apenas 5%, né, uma desindustrialização forte desses insumos são produzidos aqui. E esse tarifaço abre também uma oportunidade da gente colocar políticas públicas, né, fomento, para que a gente retome a nossa indústria, mas principalmente nossa indústria de inovação. E aí os pesquisadores, pós-graduandos, eles têm um papel muito relevante em relação a isso. Só que a grande questão hoje, para usar o exemplo da Fiocruz, é que muitos pesquisadores não conseguem ter uma aderência, né, em seus projetos, né, porque muitas das vezes eles têm que se utilizar expedientes de trabalhos precários, né, como uma bolsa de um determinado projeto, ou então serem trabalhadores terceirizados, porque ainda tem uma falta de regulamentação até mesmo de uma carreira de pesquisador no Brasil, mas principalmente aqueles que são bolsistas, né, mestrandos e doutorandos,
eles têm uma vida cada vez mais difícil porque não conseguem se dedicar integralmente à sua pesquisa em relação à defasagem de que hoje está a Bolsa, né? Em 2014, né, tinha sido o último aumento, depois foi em 2024, mas muitas das vezes a gente fala de reajuste, mas na verdade o que a gente deveria falar era de recomposição. Porque só para completar meu raciocínio, a bolsa, por exemplo, de mestrado, que era de R$ 1.500 em 2014, foi atualizada para 2.100, mas o valor real deveria ser 2.795 se a gente fosse recompor a inflação. A de mestrado, que era 2.200, que foi para 3.100, se fosse recomposta a inflação pelo IPCA, deveria ser de R$ 4.600. E esses valores hoje seriam fundamentais para garantir uma qualidade de vida, mas principalmente para que proporcionasse a esses pós-graduandos uma tranquilidade para ter sua pesquisa e para ter a sua formação acadêmica, que hoje é inviabilizada a partir dessa contingência econômica. Obrigado aí, boa tarde, bom dia, na verdade, a todos. Muito obrigado, conselheiro. O próximo inscrito. Presidente, nosso último orador será o conselheiro Aníbal Vicapoma. Ok, com a palavra, conselheiro. Obrigado. Saudar o presidente, o professor Antônio Cláudio, o professor Fábio, né, como vice-reitora, a secretária Leonora, os demais colegas, servidores e alunos. Saudar também a todos, né, que acreditamos que a educação é o único mecanismo de transformação vital para uma sociedade cimentada em um injusto ordenamento social. Gostaria de compartilhar com o Conselho Universitário que a cidade de Petrópolis, no dia 27/3, né, de março de 2025, foi declarada capital tecnológica do estado do Rio de Janeiro, por a lei número 10.716. A cidade de Petrópolis, né, abriga diversas empresas do rancho produtivo local. Na área de TI tem aproximadamente 400 empresas, né, que geram 5.000 empregos e um faturamento que ultrapassa R$ 1 bilhão. Em fevereiro de 2025, tivemos a visita técnica da ministra de Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, à sede do Laboratório Nacional de Computação Científica, e na ocasião ela ressaltou que a importância do supercomputador Santos Dumont, né, é mais poderoso da América Latina, é o primeiro passo para tornar a cidade, né, uma capital nacional da inteligência artificial. Na ocasião, tive a oportunidade de conversar com a ministra e falar um pouco da UF Petrópolis, né, de nosso projeto pedagógico, que permite a formação diferenciada e contribui ao desenvolvimento das empresas da localidade, na área de TI, na área da GESELMA, que seria a preparação de motores, que hoje em dia está com um projeto de crescimento, e em diversas organizações dentro da região, né. Isso nos faz acreditar de que a Petrópolis, a chegada de Petrópolis em 2015, também tem a contribuição, né, desse fato que está acontecendo agora. Petrópolis também recebeu o novo laboratório de computação quântica e inteligência artificial da FATEC, né, que foi inaugurada, é uma unidade da FATEC e um hub de inovação. Então, a UF Petrópolis também está fazendo uma rede de relacionamentos com esses hubs de inovação. E uma coisa importante, o prefeito Ingo Ramos, na entrevista, né, à Globo, ele ressaltou que a Petrópolis renovou o convênio de cooperação com a UF Petrópolis, um acordo que fortalece a formação de jovens no município, né, no curso de graduação de engenharia de produção, e também ressaltou o encontro que teve com o nosso reitor para estreitar o elo entre município e universidade. Isso mostra, né, a importância e a relevância da UF Petrópolis na região serrana. A declaração de capital tecnológica do estado do Rio de Janeiro, né, eu acho que é um reconhecimento às instituições, né, que se dedicam intensamente a essa causa, que se dedicaram. Acreditamos que a chegada da UF Petrópolis vem a contribuir isso, e agora temos um grande desafio pela frente, né? Fortalecer ainda mais essa sinergia entre as instituições de Petrópolis, promovendo uma colaboração ainda mais eficiente, né, em prol do nosso objetivo comum, que é contribuir para o desenvolvimento regional, melhorando a qualidade de vida da população. Precisamos que
que ter cuidado, né, com a consolidação dos campos do interior. Eu acho que a Universidade Federal Fluminense tem um papel importante no interior do estado do Rio de Janeiro. Obviamente que o reconhecimento como capital tecnológica do estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, a UF tem um papel fundamental na formação dos engenheiros de produção que a gente está formando, na metodologia de ensino que a gente está colocando e participando desse arranjo produtivo local. Temos, obviamente, diversos desafios para consolidar e contamos, né, com o apoio do Conselho Universitário e também da gestão da universidade para consolidar nosso curso. Então, eu queria agradecer nesse momento a minha fala, mas no sentido de comunicar esses fatos que estão acontecendo em Petrópolis. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Terminamos essa fase de oradores. Eu vou fazer alguns esclarecimentos aqui em condição. Queria agradecer todos os oradores. Todas as reuniões, obviamente, são comentários pertinentes, mas hoje, em particular, percebi uma densidade muito grande aqui de todos os comentários. Antes de passar a votação das moções, eu queria só fazer aqui um registro de alguns dos itens. Em relação ao professor André, direção de Angra, realmente nós ficamos muito, muito orgulhosos com o trabalho que a comunidade de Angra dos Reis do Instituto tem feito. Ficamos muito felizes de poder colaborar com esses movimentos. Realmente foi um marco importante no posicionamento da nossa universidade, a aprovação do título em conhecimento de saberes tradicionais, né, e a concessão para Marilda é um significado histórico importante lá do Quilombo Bracuí, que tem um papel absolutamente central aí da nossa história de identidade nacional, né? Eu acho que esse é um elemento importante. E eu não posso deixar de me referir ao livro do Jefferson Tenório, que eu li recente, realmente muito impactante, uma narrativa diferente, muito impactante, com observações de quem vive literalmente na pele, e apresenta de uma maneira muito, muito importante. Eu sugeriria que todo mundo desse, eu acho que faz parte da nossa formação de cultura nacional. Do ponto de vista dos nossos colegas do interior, interação contínua o tempo todo. Não tem nenhum problema em relação a isso. Estamos trabalhando intensamente nos GTs comprometidos com os estudos lá atrás, com as direções. Temos trabalhado muito fortemente na construção da política, conforme nos comprometemos. Alimentação, transporte, moradia com os coletivos, isso está acontecendo de maneira bastante dinâmica. Também quero aqui lembrar que no processo de recredenciamento, como foi aqui colocado também, só para dar um pouco mais de detalhes, esse processo está sendo tratado com muito cuidado por todos nós, naturalmente, da administração, que gerenciamos o processo, mas é claro que ele é um processo coletivo de todos e todas, né? Tem a ver com a nossa própria vida da universidade. E para vocês terem um pouco mais de informações sobre esse tema, nós encaminhamos os documentos ainda em 2024, em agosto de 2024, até nos antecipamos ao calendário, e todos os documentos comprobatórios aqui, com envolvimento de muita gente, dia 31/3, fizemos convocações para todos os segmentos, reuniões com diretores, coordenadores de curso de graduação, pós-graduação e técnicos, aconteceram todos em fevereiro, com bastante participação, 400 técnicos participaram, 300 coordenadores de curso, 170 professores, também dezenas de alunos. O processo está acontecendo de maneira muito viva. Já na segunda-feira, teremos já a reunião, tudo online, né? Esse foi estabelecido pela ANEP, tudo online, com os 3 avaliadores, a reunião com a gestão, depois as visitas guiadas. Nós estamos fazendo ensaios. Neste momento, o chefe de gabinete está no Hospital Universitário Antônio Pedro e também na Faculdade de Medicina, como um dos exemplos, mas circulando em todos os locais. É um processo realmente muito relevante. Quanto à questão não, desculpe. Tá, chegaremos nas moções. Quanto à questão das urnas eletrônicas,
Veja, eu vejo de uma maneira muito natural, quer dizer, eu acho que não precisa ninguém defender a urna eletrônica, né? Acho que isso está pacificado, inclusive qualquer questionamento sobre urna eletrônica eu considero um questionamento quase que patológico, do ponto de vista mental, me desculpe. Né? Eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade, porque eu tenho certeza que aqui não existe ninguém que vai questionar a urna eletrônica. Né? Tanto que nós, há 4 anos atrás, tratamos esse assunto quase que como um assunto operacional. Não é nem decisão política. Né? Nós fizemos a comunicação com o TRE aprovou, o sistema está todo pronto para fazer a votação eletrônica, mas houve um entendimento desse conselho, naturalmente provocado por alguns conselheiros, de se questionar o fato de que uma entidade externa, que não podia ser a ASP, porque não se colocou à disposição, houve problema na época, nós propusemos a Academia Fluminense de Letras para ser a entidade externa, porque assim determinava os arcabouços legais e regulatórios da votação. Houve um questionamento muito estranho na época, que se adiou, e aí, naturalmente, não houve prazo para utilizar as urnas eletrônicas. Então, vejo com muita tranquilidade, naturalmente não podia ser diferente, parecia da CLN, acompanhado por todo mundo, e fico muito feliz que, dessa vez, ninguém vai ser contra, e teremos as urnas eletrônicas funcionando, claro, exceto que esse pleno aqui decida contrário a essa proposição, o que eu acho que, vou me atrever a dizer que é impossível, mas, enfim, que seja soberano. Outro tema importante, eu acho que eu fiz comentários aqui, todos os pontos, mas nós temos agora, regimentalmente, as 2 moções para votar, né? Ambas foram enviadas por escrito, conforme determina o regimento. Tem a moção encaminhada aqui pela representação dos estudantes. Eu acho que seria importante lermos aqui. Eu faria primeiro o seguinte, a moção de pesar pela passagem do professor Bernardino, aqui apresentado pelo conselheiro Roberto. O professor Bernardino realmente é uma pessoa muito significativa na história da UF como um todo, claro, em particular do Instituto Biomédico, uma pessoa que exercia ensino, pesquisa, extensão integradamente. Também quero dar meu testemunho aqui, também fui aluno e colega do professor Bernardino. Então, eu queria colocar em votação, se não há ninguém contra, aprovado por unanimidade a moção de pesar pela passagem do professor Bernardino. A moção dos estudantes, eu pediria que o aluno que fez a proposição pudesse ler, por favor, para fins de... para que conste aqui o conhecimento de todos os conselheiros e conselheiras, por favor. Ok, eu vou abrir aqui o arquivo, tá? Por favor. Presidente, eu já coloquei aqui na tela, se o conselheiro Rodrigo quiser, né, fazer a leitura. O conselheiro já está aqui na tela, se preferir, não precisa nem abrir o arquivo. Olha, a secretaria já colocou aqui na tela. Se quiser ler, por favor. Ok, então. Tá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver em qual aba tá aqui. Ah, tá, ok. Pode começar? Por favor. A universidade, moção do Conselho Universitário. A universidade, como um espaço de ensino, tem como conceitos basilares a liberdade de expressão e liberdade de ensino, o que garante com que a qualidade desse conhecimento seja garantida, independentemente de oscilações de governos com interesses diversos. É basilar que numa universidade se possa criar, fazer ciência e se expressar sem que haja perseguição ou ameaças, veladas ou não por conta de posicionamentos de seus professores, alunos ou qualquer outra pessoa que faz com que a universidade aconteça. A universidade, como um espaço plural, tem por princípios de base o respeito, o cultivo da diversidade em seus ambientes e em seus pilares de sustentação. Com isso, é extremamente preocupante acompanhar os últimos acontecimentos que vêm ocorrendo em universidades estadunidenses, em que alunos, professoras, professores, pesquisadoras vêm sendo nitidamente perseguidos por seus posicionamentos de apoio à causa palestina. Como forma de pressão, é utilizado também pelo governo o orçamento das universidades como moeda de chantagem, com claro objetivo de reprimir qualquer tipo de protesto e cercear a liberdade de expressão dentro do espaço universitário.
Se quem cala consente, nesse caso, se calar significa se resignar a ataques à liberdade de fazer ciência dentro das universidades, a liberdade de criação e expressão do pensamento crítico e, principalmente, sinaliza que ficaremos reféns de governos autoritários que se utilizam das máquinas de governo a fim de estabelecer uma verdade imposta e reprimir qualquer liberdade que há nas universidades. A solidariedade aos professores, alunos, pesquisadores, cientistas e todos aqueles que compõem as universidades dos Estados Unidos reforça que não aceitaremos que a conquista de décadas de lutas sejam jogadas fora e reforça nossa união enquanto corpo universitário. A Universidade Federal Fluminense, através do seu Conselho Universitário, manifesta sua preocupação diante dos acontecimentos já citados anteriormente e também se solidariza com todos os afetados. Ok, obrigado, conselheiro. Alguma posição contrária à aprovação da moção? Se não há, aprovada. Passando, então, a ordem do dia. Por não, conselheiro Túlio? Presidência, eu gostaria de propor a aprovação em bloco da pauta, sem prejuízo de prováveis destaques. Ok. Ok, a proposição é que seja aprovado em bloco, exceto destaques. Existe algum destaque? Bom, primeiro, chamar a atenção que está na pauta do dia as emerências e doutor honoris causa que nós já, sobre as quais já conversamos no início, nós não vamos tratar hoje aqui. Ok, existe destaque? Pois não, conselheiro? Algum destaque? Sim, no item 7, questão das urnas. Ok, destaque do item 7. Algum outro destaque, por favor? Gostaria de destacar o processo da proposição sobre urnas eletrônicas. Ok, já está destacado. Algum outro destaque da pauta? Se não há, é aprovado em bloco, exceto o destaque no item 7. Confere, secretaria, é o item das urnas eletrônicas, certo? Ok. Então, está em discussão o item 7 sobre urnas eletrônicas. Vocês querem fazer alguma observação ou a gente pede o relator para fazer a leitura do parecer? Ou quem pediu destaque pode fazer a sua observação, por favor, conselheiro Bruno. E depois o conselheiro Roberto também, né? Ou não, conselheiro Bruno. E bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, secretaria. A questão é bem simples, não sou contra, para ser bem resumido, para não pegar muito tempo. Porém, a gente tem uma questão muito importante da logística disso para os polos do EAD. É uma preocupação muito grande, nós sabemos que, historicamente, o EAD não vota nos seus polos para as eleições da reitoria e para outras eleições. A gente conseguiu, na questão de coordenação de cursos e no DCE, a gente conseguiu aprovar que todos os polos possam votar por meio do sistema de votação da UF, né? A gente utiliza aquele sistema onde bota a matrícula, tem uma segurança bem legal para ter a votação. E a minha preocupação é, caso essas urnas não cheguem aos polos, que pode acontecer, a gente sabe disso, que a logística são 29 unidades para estar atendendo, né? Fora a questão que o aluno do EAD, ele não tem o mesmo ritmo de presença, né, que o aluno presencial durante a semana, o que faria com que esses alunos tivessem um esvaziamento da sua participação na eleição. Se existe uma possibilidade da gente conseguir realmente efetivar o uso da urna, atendendo a real necessidade da aluno de estar votando, e o segundo ponto, caso essa urna não chegue, se a gente tem condições de atender pelo sistema de votação que a gente já tem. Porque a gente corre um risco, sim, muito grande de não ter participação do EAD, caso essas urnas não cheguem nos polos. Conselheiro, eu vou tomar liberdade aqui de respondê-lo. Essas discussões mais operacionais, elas devem ficar para a discussão da comissão eleitoral, entende? O Conselho Universitário ele não deve entrar nesses detalhes de operação da questão. Aqui nós discutimos as questões políticas, macro da instituição. Eu entendo perfeitamente a relevância do seu comentário, a preocupação da instituição, obviamente, do exercício pleno, né, do direito, e mais do que isso, do interesse de todos nós, da participação, e aí no caso dos estudantes EAD, isso vai ser buscado a ser resolvido pela comissão, como seria se fosse de uma outra forma, entende? Então, eu acho que esse aqui nós não deveríamos aprofundar muito nessa discussão. Sim, como existe uma proposição do conselheiro de usar as urnas eletrônicas, naturalmente, respeito à proposição, ela faz parte aqui da pauta, mas esses
detalhamentos desse caso ou daquele caso ficariam para discussão da comissão eleitoral, ok? Não tem problema. Só para saber que uma coisa não excluiria a outra mesmo. Caso seja necessário, então a comissão pode resolver. Isso pode ser provocada. A comissão ela vai estudar com a STI para ver o que é possível mais à frente. Mas nós estamos hoje discutindo aqui a proposição do uso das urnas eletrônicas como método padrão para a votação. Retiro o destaque, então, sem problema. Eu concordo com a proposta, não tem problema nenhum. Perfeito. Pois não, conselheiro Roberto? Bom, no meu caso é só uma observação. Na verdade, o Bruno Vinícius Messias, nós achamos que a participação de todos da comunidade da universidade, sem exceção, é fundamental. Mas, reitor, me preocupou uma questão. Nós temos que trabalhar a nosso favor com o tempo. Você falou em comissão eleitoral. Comissão eleitoral é muito importante, mas a comissão eleitoral ela é nomeada já próximo à eleição. E nós estamos falando de um preparo antecipado. E na minha proposição, tem um indicativo, né, na minha proposição, para o reitor da universidade indicar uma comissão justamente para estudar todas essas questões, junto com o STI, que é o nosso órgão que trabalha bastante nessa questão, e outros setores, para poder viabilizar no final do ano, já ter uma visualização de como está a situação. Então, me preocupa quando o senhor fala em comissão eleitoral. A comissão eleitoral ela vai trabalhar dentro das regras existentes, dentro da estrutura existente. Então, se nós formos esperar a comissão eleitoral para viabilizar a urna eletrônica, obviamente nós não estamos querendo a urna eletrônica. Então, eu faço um apelo, reitor, que você nomeie uma comissão que inclua o STI para poder estudar todas essas questões e, no final do ano, lá para novembro, já termos uma ideia. Obviamente que a sua ação como reitor junto ao tribunal é fundamental. Mas, além disso, tem essa questão do preparo, né, que não é fácil isso, e nós temos um tempo, e a UF tem sua dinâmica, cada um tem seu trabalho. Então, se nós formos esperar a comissão eleitoral, realmente vai ficar muito difícil. A comissão eleitoral ela vai trabalhar com as regras existentes, com as decisões que forem tomadas pela administração e pelo Conselho Universitário. Tá? Esse é meu apelo para que você possa instituir essa comissão e começar a trabalhar, e, obviamente, seu contato com o tribunal é fundamental. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Talvez eu não tenha sido claro. O que eu expliquei ao conselheiro Bruno é que o detalhamento de como vai se tratar o interior, com que aspecto, etc., isso é um aspecto operacional da comissão. A decisão do uso da urna eletrônica, como eu expliquei anteriormente, ela será decidida hoje e será deflagrado. Eu não vejo nenhuma dificuldade, nós já conseguimos isso no passado, em cima, então não tem muita dificuldade. Será atendido, será votada aqui a proposição. Pode ser uma comissão, mas o STI já está tratando disso, e eu já falei com o TRE, já está tudo resolvido. Eu estou só explicando que esse detalhamento mais micro-operacional que fica para a comissão, mas a decisão da urna e os procedimentos serão deflagrados a partir da proposição, como eu expliquei. Obrigado pela sua agilidade, né? E dizer que é um momento histórico, né, para a universidade, a adoção da urna. Tá ótimo. Alguma observação sobre esse item da pauta? Se não há, está em... Eu pedi inscrição, professor. Desculpe, conselheiro, por não, com a palavra. Não há do quê. Sim, eu entendo que a comissão eleitoral, no momento oportuno, vai estabelecer as condições de proteção no interior, etc., etc., mas é importante a gente recordar que neste mesmo conselho, em 2022, estava, enfim, em algum momento lá, pelas tantas, no início do ano, surgiu a proposta da eleição de 2022 ser realizada por meio de urnas eletrônicas, mas havia ali uma situação que era, em razão da necessidade da devolução das urnas ao TRE, isto comprimia o calendário eleitoral e o tempo de campanha. Uma vez que as nossas aulas iniciam normalmente no final do mês de março, em razão do calendário do SISU, o resultado é que o turno da urna eletrônica
faria com que o tempo de campanha durasse, sei lá, um mês. E de segundo turno seriam 2 semanas. Né? Então, assim, ainda que existam aspectos que têm que ser remetidos pela comissão eleitoral, depois que a gente decidir aqui pelo uso da urna eletrônica, a gente não pode ser surpreendido ali na frente com uma campanha de 3 semanas ou de 4 semanas. A UF está presente em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, me parece que há alguma questão aqui que antecede a nossa decisão, que é a gente se certificar de que, em sendo adotada a urna eletrônica na eleição para reitor, nós vamos ter a garantia de um período de campanha eleitoral em que o debate do futuro da universidade possa ser realizado da forma adequada. Reitor, se me permite, eu quero lembrar o conselheiro Vitor que naquela oportunidade nós tivemos uma paralisação na universidade que se estendeu um pouco mais. Então, realmente, o tempo de divulgação da chapa ficou curto. Essa que foi a questão. Agora, nós já estamos tranquilos em relação ao calendário escolar. Então, tem tempo perfeitamente. A eleição sendo feita no começo de maio, um turno, e outro turno 15 dias depois, como estabelece, dá perfeitamente mais de 120 dias para devolver a urna. Então, eu queria esclarecer que o que houve naquela época foi isso. Foi a questão de que a universidade demorou por conta de uma paralisação a retornar. E dessa vez, eu acho que nós estamos tranquilos quanto a isso. E eu estou dando os prazos aí, são 120 dias. Então, nós não teremos nenhum problema, meu ponto de vista. Depois não, conselheiro Wilson. Eu vou na mesma linha, Vitor, ainda que reconhecendo que há prazo, conforme a fala do conselheiro Roberto, mas, todavia, a gente tem que estabelecer, me parece, prazos com muita antecedência para evitar que haja qualquer embaraço mais à frente. Então, volto a dizer, já havia falado isso da última vez, me parece que a formação de quem vai conduzir, que houve um problema, todos se lembram da outra vez, houve uma mudança estrutural, então já conduzir esse processo com uma certa antecedência, já que se prevê que esse pleito vai se dar ali, coisa de abril, maio do ano que vem, de maneira a que todos tenham prazos, as campanhas eventualmente possam começar com antecedência. O semestre começa em março, então, eventualmente, logo no primeiro momento, já estarem habilitados a fazer o corpo a corpo, enfim, toda essa dinâmica que acompanham as eleições. Né? Então, só frisar isso, no mais, acho que é um progresso a gente partir para essa utilização das urnas eletrônicas também. Muito obrigado. A preocupação do conselheiro Vitor é absolutamente pertinente. Nós estamos há um ano da eleição. Nós estamos hoje decidindo pelas urnas eletrônicas e vamos progredir para a operacionalidade. Nos próximos poucos meses, nós voltamos a discutir sobre calendários, etc. Nós não vamos ter dificuldade, obviamente, lembrando do período letivo, esse tipo de coisa, vamos ter espaço aqui para discutir com antecedência, para que tenha um processo democrático discutido, debatido, etc. Eu não vejo dificuldade para isso, né? Então, no momento, nós estamos aqui decidindo a urna eletrônica, eu chamo quase que simbolicamente, né? Porque, de novo, das manifestações, não vejo razão para ninguém ser contra ao uso da urna eletrônica em si. Né? Depois a gente pode discutir a questão da regulamentação, né? O órgão externo, etc., e não temos tempo para fazer isso. Ok? Alguma outra observação sobre o item? Ok? Alguém se manifesta contrário ao parecer que é favorável de todas as câmaras? Se não, aprovado por unanimidade. Com isso, nós cumprimos toda a nossa pauta, uma reunião muito produtiva, com provocações extremamente relevantes. Eu agradeço o tempo de todos e todas. Tenhamos um bom resto de semana. Bom dia. Bom dia a todos.
Presidente, só informando que a questão da transmissão foi resolvida naquele momento. Então, nós seguimos. Bom dia, Fábio. Um abraço. Bom dia a todo mundo. Bom dia, pessoal. Até mais. Bom dia, até mais. Bom dia. Bom dia, Zé. Um abraço, Zé. Bom dia. Bom dia. Ô,